Capítulo 11. Frabato retornou ao corpo físico, embora fosse impossível dormir após uma reunião como aquela. Os primeiros raios do dia indicavam-lhe que estivera afastado por várias horas, mas os acontecimentos da Assembleia permaneciam ainda fortemente impressos em sua mente. Nos dias que se seguiram, manteve-se profundamente atento à nova missão, sendo-lhe extremamente difícil concentrar-se nas rotinas diárias. Seguindo o conselho da providência divina, iniciou intensivos estudos de medicina, embora fosse preciso também ganhar a vida, e após completá-los, dedicou-se inteiramente à arte da cura, logo ganhando ótima reputação como diagnosticador e naturopata. Ele esperava que a preparação do livro da sabedoria fosse adiada por algum tempo, já que o ocultismo enfrentava dias muito difíceis. Receosos de que suas relações clandestinas fossem trazidas à tona e sofressem oposição, os chefes de Estado perseguiam cruelmente os praticantes do hermetismo, bem como os que escreviam sobre o assunto. Lojas e sociedades ocultistas foram dissolvidas, sendo seus membros perseguidos, presos e executados. Frabato, que estava longe de ser desconhecido nestes círculos, sofreu com a opressão crescente e infelizmente seu corpo físico foi castigado por um pesado karma, sendo, como tantos outros, tragado ao abismo numa escalada infernal. Enviado a um campo de concentração durante 3 anos, compartilhou o destino de milhares de irmãos terrenos, recusando-se a colocar suas habilidades mágicas à disposição dos chefes de Estado, motivo pelo qual foi exposto a grande humilhação além de torturas cruéis, as quais suportou com firmeza inabalável. Com seu poder devastador, a guerra, cuja fúria o mundo já presenciara tantas vezes, prosseguiria ainda por 6 anos, mas pouco antes de seu término, Frabato, já condenado à morte, teve o campo de concentração em que estava preso bombardeado e foi libertado por alguns dos companheiros de prisão, conseguindo escapar. A divina providência o havia protegido e mantinha-o vivo, embora desprovido de tudo e marcado com a doença. Uma vez libertado das correntes da prisão, retornou ao seu país de origem. Após o período de convalescença, começou novamente a trabalhar em prol da saúde dos irmãos terrenos, usando seus vastos conhecimentos médicos. Muitas pessoas iam vê-lo, especialmente aqueles considerados incuráveis pela medicina tradicional, e ele os curava, parcial ou totalmente, dependendo das possibilidades kármicas dos pacientes. Quando era demasiado tarde para salvar o corpo terreno, dava-lhes algum consolo através da terapia psicológica. Foi devido a seus extraordinariamente bem-sucedidos tratamentos que o contingente de pessoas vindas de até ele cresceu, de modo que ao final limitou a prática de cura somente aos realmente necessitados. Certa noite, enquanto preparava-se para dormir após um dia extenuante, Frabato ouviu a voz de Urgaia chamando-o pelo nome espiritual. O que isso significa? Pensou Frabato. Hoje não é dia de reunião. Talvez eu esteja sendo lembrado de minhas funções. Sem hesitação, separou-se espiritual e astralmente de seu corpo físico e depois de tê-lo isolado contra influências demoníacas, Urgaia surgiu. Frabato cumprimentou o chefe dos Irmãos da Luz com profunda reverência e Urgaia, sentado de pernas cruzadas e um pequeno tapete, respondeu com uma bênção. Os dois estavam sozinhos em uma gruta situada no sopé de uma montanha, iluminada apenas por uma luz muito tênue. Seria inútil a qualquer ser do cosmos encontrá-los, já que Urgaia tinha se feito visível apenas àqueles que desejava ver. Você é bem-vindo, Frabato. Queira sentar-se ao meu lado, disse Urgaia, apontando a um segundo tapete. Frabato agradeceu e agiu como lhe foi solicitado. Oraram silenciosamente a divina providência, como era costume entre os irmãos da luz quando se reuniam. Então Urgaia pousou os olhos brilhantes em Frabato, dizendo: esta não é uma reunião oficial, apenas um encontro informal entre nós. Como sabe, apenas solicito a presença de alguém individualmente quando tento facilitar a realização de uma tarefa ou quando tenho que repreender. Estas, no entanto, não são as razões pelas quais chamei você. Após uma pausa, prosseguiu.
Tenho que lhe agradecer, em nome da divina providência e dos irmãos da luz, pela firmeza e lealdade, especialmente em relação ao cumprimento das leis kármicas durante o recente e trágico conflito militar mundial. A providência divina está atenta em seu cuidado e proteção. Um membro do grupo dos 12, após cumprir sua missão, dissolveu a individualidade, voltando à luz primordial. Sua posição tornou-se vaga e a divina providência autorizou-me a transferi-la a você. Isso significa que foi admitido ao conselho de anciãos, e a partir de agora, como os outros 11 irmãos, ocupará o posto mais alto que um ser humano pode alcançar na hierarquia dos iniciados. Óbvio está que deverá também aceitar os encargos devidos à luz. Não há mais retorno, embora você possa optar por abandonar a individualidade e dissolver-se na luz primordial. A divina providência, entretanto, espera que continue trabalhando no âmbito do desenvolvimento cósmico. Estou muito satisfeito por você estar irrevogavelmente ligado à divina providência, e que eu tenha sido o único a dar-lhe a notícia. As palavras de Urgaia encheram Frabato de grande emoção. A aceitação do Conselho dos Anciãos era a mais alta distinção possível. Sublime Mestre, respondeu Frabato, eu agradeço por esta notícia. Estou profundamente comovido por Deus considerar-me digno de ser aceito no Conselho de Anciãos. Sempre foi uma honra colocar minha energia à disposição da divina providência. O progresso do desenvolvimento humano sempre foi de meu interesse especial. Urgaia assentiu com benevolência e respondeu: meu querido irmão, eu esperava que você dissesse isso. De todos os nossos irmãos, você está entre os mais maduros e estou feliz que pretenda servir à humanidade como um exemplo à posteridade. Certamente deve lembrar-se que lhe foi dada a tarefa de revelar as 5 primeiras páginas do livro da sabedoria. O tempo chegou para que esta tarefa seja realizada e ela é também uma das razões pelas quais estamos aqui reunidos. Devo pedir que lhe dê especial atenção. Frabato nutria a esperança de ser por algum motivo dispensado dessa tarefa, mas não havia outra maneira. Deveria cumpri-la. Notando a resistência do irmão, Urgaia tentou explicar o assunto mais uma vez. Querido Frabato, a última guerra mundial e outras guerras atuais sobre a Terra têm, durante os últimos anos, enviado milhões de espíritos para o além, a zona circundante da Terra, e muitos destes espíritos reiteram que durante a estadia terrena não tiveram oportunidades de conhecer as verdadeiras leis da iniciação. Eles levantam queixas graves, argumentando que somente o destino lhes serviu como professor, posto que o caminho para a liberdade humana lhes foi mantido em segredo. Finalmente, para pôr fim às acusações, a providência divina resolveu apresentar a todos aqueles que amam a verdade e a sabedoria, uma verdadeira literatura sobre a ciência espiritual. Embora as forças negativas continuem a colocar sérios obstáculos no caminho, espero que a divina providência dê a você, Frabato, o apoio necessário à publicação destes mistérios. Inspire-se no desejo de mostrar a seus irmãos o caminho para a verdadeira perfeição. Honorável mestre, tentou Frabato objetar, quando eu publicar os mistérios da verdadeira prática mágica, minha identidade não poderá ser escondida das pessoas. Os que leem meus escritos, cedo ou tarde descobrirão que pertenço a outro nível de desenvolvimento. Irão querer provas de minha arte. Virão a mim, ansiosos, com suas preocupações materiais, pedindo-me que lhes consiga coisas, de acordo com seus desejos. Sublime Mestre, foi Vossa Excelência quem me impôs, durante nosso último encontro, o dever de manter sigilo sobre minha maturidade espiritual. Como esconderei essa identidade quando me pedirem para revelar os mistérios? Urgaia parecia ter se antecipado à pergunta, pois respondeu com um sorriso delicado: querido irmão, tanto quanto sei você tem gerido bem todos os obstáculos encontrados na infinitude cósmica durante seu percurso de milhares de anos. Estou convencido que seu conhecimento dos métodos aliados ao comportamento adequado que sempre nos mostrou, serão suficientes, não me é necessário dar-lhe nenhum conselho além disso. Através da publicação do Caminho da Magia, seus leitores assumirão que você é um iniciado e então não precisará negar-lhes essa condição. Não.
Considere isso quebra do silêncio, mas parte de sua missão. A divina providência lhe enviará pessoas que deverão realmente ser ajudadas e, através das palavras certas, estimulará os curiosos e investigadores do mundo sensorial, mostrando àqueles que não temem o conhecimento a maneira correta para se educarem, de modo a lidarem com qualquer situação que faça parte de seus destinos. Você não deverá usar suas habilidades mágicas para convencer as pessoas, pois aqueles que necessitam ser convencidos dessa forma ainda não são suficientemente maduros para o caminho da magia. Tais pessoas são incapazes de tomar as rédeas do destino em suas próprias mãos pelo próprio poder interno e, portanto, ainda terão necessidade da ajuda de um professor. Por outro lado, haverá também aqueles com intenções sérias que lhe acorrerão em busca de conselhos. Você certamente não lhes recusará ajuda quando perguntarem sobre o próprio desenvolvimento espiritual. Querido Frabato, se ao menos um pequeno número de pessoas na Terra conseguir ser bem-sucedida na iniciação com diligência, paciência e trabalho duro, sua tarefa já poderá ser considerada realizada. Aqueles que apreenderem apenas intelectualmente o conteúdo dos seus escritos, permanecendo assim durante esta encarnação, terão oportunidade de iniciar o trabalho prático durante as próximas vidas. Seus escritos abrirão caminho por todo o mundo e com o tempo, buscadores da verdade e da sabedoria vão se familiarizar com eles. No entanto, ninguém será capaz de colher os frutos da sabedoria sem uma pesquisa séria, e a divina providência vai fazer com que os suficientemente maduros recebam os conteúdos. Assim, as queixas dos espíritos falecidos na zona circundante da Terra cessarão, pois não mais poderão afirmar que o caminho para o mundo espiritual lhes foi negado durante a encarnação terrena. As impressionantes palavras de Urgaia cumpriram mais uma vez sua tarefa de clarear os pensamentos de Frabato. Sublime mestre, dirigiu-se ele a Urgaia, o que acaba de dizer convenceu-me completa e definitivamente, continuarei minha missão com lealdade. Possa a providência divina proteger os mistérios, pois estou apenas cumprindo seu pedido. Urgaia agradeceu a Frabato, dando-lhe mais algumas instruções sobre a missão, e depois despediu-se com uma bênção. Frabato disse adeus ao chefe da Irmandade da Luz, inclinando-se reverentemente e desaparecendo lentamente da gruta. Tendo regressado ao corpo físico, o sono afastou-se definitivamente de seus pensamentos, agora preocupados em implementar a importante tarefa. Imediatamente começou a manifestá-la, e pleno de confiança na divina providência, iniciou o trabalho com o melhor de seus conhecimentos e crenças. Numa linguagem comum, a sabedoria divina encontrava seu caminho de expressão no mundo, iluminando especialmente aqueles cujo desejo de conhecimento era suficiente forte para perceber que a senda para a perfeição espiritual lhes estava, de fato, sendo revelada através dos escritos de Frabato. Fim. Epílogo. Retratei a vida de um iniciado sob a forma de romance. Aqueles que puderem ler as entrelinhas reconhecerão conceitos valiosos, práticos e científicos em alguns dos capítulos. Este romance demonstra os efeitos do bem e do mal. O importante é, tudo nesta história é verdadeiro. Todos os eventos relatados aqui servem para instruir o leitor, de forma divertida, que o fato de alguém ser seu inimigo ou nutrir pensamentos ruins sobre você, não faz desse alguém necessariamente um mago negro. E embora muitos possam ter essa reputação, poucos realmente o são. Além do mais, nem todas as desvantagens do destino podem ser atribuídas aos efeitos da magia negra. Para que fique claro, posso dizer que um verdadeiro mago negro está interessado apenas nos que são muito evoluídos espiritualmente, ou ao menos nos que atingiram um determinado nível de desenvolvimento esotérico, voltando-se a tais indivíduos e tentando influenciá-los de alguma forma, sendo raro que se preocupem com pessoas que não preenchem esses requisitos. Afinal, para que tentariam tirar o leite de uma vaca incapaz de produzi-lo? Somente aqueles que têm pouco ou nenhum conhecimento nesta área de estudos esotéricos acreditam em tais superstições.
Da mesma forma, este livro não pretende ser uma propaganda a quaisquer associação ou loja iniciática, as quais, através de nomes exóticos e abstratos, tentam cooptar membros ignorantes para torná-los vítimas de opressão constante. Abstive-me de nomear lojas ou associações que não ensinem as ciências verdadeiras. Os Irmãos da Luz, em relação aos quais eu escrevi neste livro, não são uma organização do mundo e não têm uma residência na Terra. Constituem uma associação de almas maduras que se reúnem apenas nas zonas superterrestres. Qualquer pessoa que tenha dominado a prática das 3 primeiras páginas do Livro da Sabedoria poderá entrar nesta irmandade, e quem quer que tenha alcançado este nível chamará a atenção dos irmãos de luz para si mesmo sem esforço. Assim, eu sinceramente desejo o melhor a todos aqueles que estejam interessados em adquirir os conhecimentos expressos através de meus escritos. In memoriam. Embora as informações a seguir entristeçam o leitor interessado, considero meu dever informar ao público que Franz Bardon não mais se encontra entre nós fisicamente. Em 10 de julho de 1958, a providência permitiu que seu espírito aperfeiçoado abandonasse o corpo físico que lhe foi tão útil ao cumprimento de sua missão. O mestre Bardon deixou-nos em circunstâncias incomuns, como tantos altos iniciados. Sabemos que estes espíritos não mantêm um desenvolvimento comum durante uma encarnação tal como outros habitantes terrenos. Dotados de espírito perfeito, aceitam a forma humana somente quando a divina providência lhes confia uma nova missão. A fim de transmitir uma noção de tais espíritos ao leitor, farei um breve relato da vida do autor, tanto quanto estou informada sobre isso. Franz Bardon menciona em seu romance Frabato, que incorporou a si mesmo no corpo de um menino de 14 anos a fim de tornar-se mestre espiritual de seu pai, Victor Bardon. Ligado ao misticismo cristão, Victor Bardon alcançou, devido à persistência e devoção pessoais, o nível de clarividente, poder que não lhe garantiu, contudo, a meta primordial da existência: tornar-se mais intimamente ligado a Deus. Como não dispunha de orientação e treinamento consistentes para avançar espiritualmente, incluiu ele em suas orações o desejo sublime de encontrar um verdadeiro guru durante sua encarnação atual, a fim de ouvir seus ensinamentos e aceitá-los. Seu desejo nobre não foi desprezado. O espírito de Frabato foi incorporado ao garoto de 14 anos, único filho homem de Victor Bardon, que como primogênito, viria a se tornar o verdadeiro guru do pai, além da missão que lhe fora atribuída pela providência divina. Quando essa troca maravilhosa aconteceu, ninguém foi capaz de notá-la, exceto o clarividente Victor Bardon, que sinceramente agradeceu a Deus pela bênção. A partir daquele dia teria ele um guru pessoal encarnado no próprio filho, fato que o encheu de alegria. Somente um perfeito e auto-iniciado como o espírito de Franz Bardon poderia ousar fazer algo como aquilo, tomar emprestado um corpo para completar não apenas uma missão, mas um certo número delas. A escolha e aceitação de um corpo que já atingiu a puberdade está sujeita a uma série de requisitos, entre os quais a obrigação que o novo habitante tem de providenciar outra existência mais favorável ao proprietário original em algum local no ventre de outra mãe. Além disso, o iniciado deve aceitar o karma do corpo emprestado, tomando-o como seu, independentemente do que possa advir. Esse karma deve, sob quaisquer circunstâncias, ser equilibrado. Como o karma do proprietário original do seu corpo estava muito sobrecarregado, Franz Bardon, apesar de sua perfeição espiritual como auto-adepto, teve que suportar muito antes de ser capaz de corrigi-lo. Para citar alguns exemplos ao leitor, gostaria de apontar suas numerosas lutas pela existência, suas numerosas prisões e seus 3 anos e meio num campo de concentração, durante os quais ele sofreu os acontecimentos mais cruéis e amargos além das maiores humilhações de sua vida. Em acréscimo a isso, os últimos meses de sua vida foram ofuscados por uma situação extremamente desagradável que, finalmente, pôs fim ao seu trabalho abençoado. A aceitação de tal encarnação deve nos servir como prova maior da generosidade espiritual de Franz Bardon em permanecer em sua forma humana.
Este breve relatório deixará claro ao leitor o motivo pelo qual um grande espírito, cujas habilidades extraordinárias se aproximam do poder da divina providência, teve de suportar muitas experiências desagradáveis sem esmorecer, embora lhe fosse possível render seus perseguidores instantaneamente, apenas com um gesto de mãos. Esse é o mesmo destino de outros seres humanos, em cujos desígnios a providência divina não permite que ninguém, nem mesmo um auto-iniciado, interfira. Assim, é somente questão de ignorância humana julgar os processos do destino como injustos, considerando o verdadeiro iniciado a um ser incapaz de modificá-los, pois se não o fazem é porque aderem lealmente aos mandamentos da divina providência, não satisfazendo, portanto, os desejos tolos de ninguém. Abstive-me de descrever os detalhes habituais da carreira de Franz Bardon, tais como a sua escolaridade, vocação e vida profissional, assumindo que as informações dadas são mais importantes e instrutivas ao leitor interessado e ao estudante de ciências herméticas. Aqueles que tiveram a sorte de conhecer Franz Bardon pessoalmente sabem muito bem que um dos nossos melhores irmãos nos deixou. Verdadeiros estudantes da hermetismo ainda têm Franz Bardon como seu grande guru, encarnado ou não. Sua grandeza espiritual é atemporal. Aqueles que estão seriamente empenhados na prática dos escritos científicos de Franz Bardon, mas que não o conheceram pessoalmente ou que o fizeram por curto período, poderão ter uma ideia de seu valor espiritual tão logo eu mencione os nomes das grandes personalidades, de diferentes épocas, cujos corpos físicos foram habitadas pelo mesmo espírito, o espírito de Hermes Trismegistus, cujo livro da sabedoria, chamado Thoth, contém as 78 cartas do tarô, certamente conhecidas por todos os ocultistas. Portanto, ninguém se surpreenderá com o leitmotiv que o Sr. Bardon escolheu para seu primeiro livro, Iniciação ao Hermetismo. Lao Tse, o sábio cientista chinês, também é conhecido por todos os filósofos. O mesmo é verdadeiro em relação ao astrólogo francês Nostradamus, o inglês Robert Flood e o conde de Saint-Germain. Encontramos também o espírito de Franz Bardon em Apolônio de Tiana, contemporâneo de Cristo. Na encarnação anterior, ele foi incorporado no Tibete como Mauntatá, o sábio das montanhas. Após a partida física Franz Bardon, milhares de pessoas em todo o mundo perderam aquele que lhes salvou, aconselhou e defendeu em muitos momentos de necessidade. Seu trabalho dedicado é benevolente, merece todo o reconhecimento e valorização, devendo ser sempre lembrado. Nós, sabedores de que a morte é apenas uma passagem, acalentamos o desejo de que a divina providência nos conceda reencontrar este auto-iniciado, em qualquer corpo ou personalidade, durante alguma de nossas futuras encarnações.